Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e hoje será a nossa última aula da semana. Isso mesmo. Então, nós estamos na semana 23 e hoje é a aula número 5. Isso significa que hoje é sexta-feira. Aqui no nosso calendário, estamos quase finalizando o mês de agosto e também estamos quase finalizando a parte de língua portuguesa aqui do nosso livro Aprender Sempre. Se você tem o hábito de fazer o registro, então anote aí o dia de hoje. Hoje é 27 de agosto de 2021 e hoje é sexta-feira. Nossas atividades serão de língua portuguesa e elas estão aí no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 71, 72 e 73. Então, é da 71 a 73. Na aula de hoje, o descritor que será contemplado será o descritor D10, que tem como objetivo identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Ou seja, o que quer dizer esse descritor? Ele quer dizer que nós precisamos desenvolver a habilidade de ler o texto e encontrar quem é o locutor, quem é o narrador, quem são os interlocutores, ou seja, os personagens que participam da história e têm diálogos e conversam dentro do texto. Tudo bem? Então, vamos aí para a atividade do nosso livro, nas páginas 71, 72 e 73. Aí, na página 71, você vai encontrar, olha só, aulas 6 e 7, planejando uma nova versão. Então, você vai encontrar este enunciado da aula. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos produzir em duplas, que não será em dupla, nós vamos fazer individualmente, uma nova versão de um conto tradicional com um personagem narrador. As reescritas serão compiladas no livro digital da turma nas aulas finais desta sequência. Bom, a nossa proposta não será a realização do livro digital, mas aí na sua escola, talvez o seu professor ou a sua professora resolva fazer um mural ou fazer uma coletânea e montar um livro, não sei como ela vai organizar as atividades aí, certo? Porque cada professor tem liberdade de fazer a forma como achar mais adequado para a sua turma. Tudo bem? Então, aí no seu livro, a questão número 1. Chegou a hora de você e seu colega escolherem um conto para ser reescrito. Por isso, fiquem atentos a algumas orientações. Então, esse processo nós já fizemos, porque não dá para fazermos coletivamente. Então, nós já escolhemos o conto. Agora, tem algumas orientações aí no seu livro que são importantes para a gente ler se o texto que nós fizemos na aula de ontem se ele está adequado a essas orientações. Lembrando que nós já falamos que a atividade é individual. Vamos lá. Você e seu colega, então no caso você em casa, deverá reler o conto tradicional e conhecer bem o enredo da história. Você conhece bem o conto? Você conhece bem o enredo da história? A história que você escolheu, você sabe direitinho o começo, o meio e o fim dessa história? A história que eu escolhi, que é o Patinho Feio, nós já colocamos todos os pontos principais. Mais uma coisa para observarmos. Após a leitura, elaborem o planejamento do texto para que nenhum acontecimento importante fique de fora da reescrita. E escolham um personagem para ser o narrador. Então, nós já fizemos esse planejamento na aula anterior. Então, na aula de hoje, você pode fazer o planejamento aí do seu texto. Se você vai fazer um outro conto, uma outra produção, então você deve fazer esse passo a passo. Mais um ponto: consultem o mapa conceitual para verificar se estão garantindo todos os elementos do texto narrativo. Então, na última sequência que nós trabalhamos, na aula de número 10, nós falamos sobre esse mapa conceitual, que está lá na página 62. Se você quiser dar uma olhadinha, é para
para ver se seu texto tem começo, meio e fim, se tem um narrador, se tem os personagens, se tem o personagem principal, os secundários. Isso é mais para você relembrar o passo a passo da escrita do texto. E, por último, reescreva da melhor forma que conseguirem. E leve em consideração que o texto fará parte de um livro digital com outros contos tradicionais, reescritos a partir de um personagem narrador. Então, essa segunda parte vocês já sabem que nós não faremos, certo? Então, é importante reescrever bem o texto, de forma que qualquer pessoa consiga ler e entender o seu texto. Tudo bem? Atividade individual, mais uma vez. Então, aí no seu livro, aí na página 72, tem algumas questões para respondermos. Registrem as escolhas feitas por vocês. Então, o conto escolhido foi o Patinho Feio, que nós já fizemos. O narrador personagem é o Patinho Feio. E aqui embaixo eu tenho algumas características dele. Ó, ele era mais feio, maior e mais desengonçado que os outros patinhos. Então, tem uma características físicas. Depois, era discriminado por todos e isso gerava muita tristeza. Então, aqui eu tenho as características psicológicas, certo? Então, se você aí na sua casa vai escrever um outro conto, então aqui você vai colocar o conto que você escolheu, você vai colocar quem será o personagem narrador e as características físicas e psicológicas desse personagem. Tudo bem? Atividade individual, novamente. Aí, na página 72, aparece novamente essa lista com a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, se você vai fazer um outro conto, então você vai preencher novamente. Nós já fizemos isso na aula anterior, certo? Então, se nós já fizemos, não há necessidade de vocês fazerem novamente esse mesmo registro. Tudo bem? Só vai fazer esse registro na página 72 o aluno que escolheu outro texto. Aí na página 73, vocês têm uma página inteirinha do seu livro para fazer o registro do conto, certo? Então, na aula de ontem, nós fizemos o registro no caderno. Então, na aula de hoje, eu sugiro que vocês façam o registro aí no seu livro, observando a paragrafação, letra inicial maiúscula, sinais de pontuação e se houver algum ponto que precisa ser corrigido, que vocês façam essa correção. Tudo bem? Então, aqui está o nosso texto, ó, está aqui anotado. Registrar na página 73. Lembrando que essas marcações que estão em vermelho é apenas para vocês em casa saberem que esses trechos aqui nós modificamos da versão original, certo? Nós adaptamos devido ao fato de quem está contando a história, que é o Patinho Feio. Então, aí na página 73, vocês vão registrar, olha só, todo o texto que nós já fizemos na aula de ontem, certo? Vou fazer a leitura do texto para vocês relembrarem, mas quem escolheu outro conto, aí vai fazer o conto que escolheu, certo? Então, vou terminar a aula de hoje fazendo a leitura do conto que nós reescrevemos aqui nas videoaulas, Patinho Feio. Essa história começou muito antes que eu nascesse. Minha mãe adotiva botou vários ovos e não percebeu que no meio deles havia um ovo que não era dela. Todos eram muito bonitinhos, mas um só era meio feio. Quando os irmãos nasceram, meu ovo não queria se abrir. Demorou muito, mas quando eu saí do ovo, mamãe Pata levou um grande susto quando me viu. Eu era mais feio, maior e mais desengonçado que os outros patinhos.
Então, meus irmãos me apelidaram de Patinho Feio. Eu sempre ficava para trás. E com isso, me sentia discriminado por minha própria família. Até que minha mãe foi para uma fazenda, onde ficamos morando. Lá tinha vários animais que, quando passavam perto de mim, me xingavam. Eu era muito infeliz. Quando cresci e fiquei jovem, resolvi fugir de casa. Em uma noite, fui embora para nunca mais voltar naquele lugar onde eu era tão humilhado e maltratado. Caminhei bastante e cheguei perto de um lago onde haviam vários cisnes. E então fiquei imaginando como seria bom se eu fosse bonita igual a eles. Então resolvi entrar no lago e nadar um pouco. Quando olhei para baixo e vi meu reflexo na água, percebi que, na verdade, eu tinha me transformado em um lindo cisne. Então, esta versão aqui, vocês deverão registrar aí no seu livro, na página 73. E assim, pessoal, terminamos nossa aula, terminamos mais uma semana de trabalho e eu quero desejar a vocês um excelente final de semana, bom descanso e na segunda-feira eu espero vocês para a nossa próxima aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!